A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui Paulo Gregório, muito bem-vindo meu irmão, muito bem-vinda minha irmã a este congresso online Montagem de Esboços. Sabia que esse é um congresso online diferenciado? Sim, pois você vai receber as apostilas de cada aula e no final também o certificado para você baixar, imprimir e emoldurar. Muito bom, não é mesmo? Importante, o certificado é exclusivo para quem assistir as 3 aulas inteiras, do começo ao final. Combinado? E a apostila é liberada apenas no final de cada aula. Assista até o fim do vídeo e aparecerá aqui abaixo o botão para você solicitar a apostila. Estamos entendidos? Sabe o que você vai descobrir já nesta primeira aula? Vamos lá! Ela é composta de 2 partes. Na primeira parte, você irá descobrir os motivos de suas pregações não estarem fluindo. E na segunda parte, irá aprender 3 técnicas infalíveis, isso mesmo, 3 técnicas eficientes para pregar de maneira a impactar a vida das pessoas com a poderosa palavra de Deus. De tal forma que as pessoas irão glorificar o Senhor Jesus por lhe usar de maneira tão maravilhosa para falar diretamente com as suas causas e necessidades. E isso é muito bom, não é mesmo? Você está percebendo o grande valor desta aula? Vai ficar comigo até o final, correto? Por isso, irá ficar até o final para aproveitar este conteúdo inédito que não se encontra por aí, principalmente de graça. Este congresso começa hoje, sábado, a segunda aula você receberá na segunda-feira, sendo que, preste atenção, pode ter certeza, após quarta-feira, quando você irá assistir a terceira aula, sua vida e seu ministério não serão mais o mesmo, pois você ganhará um grande impulso em suas pregações. A igreja irá perceber isso, sua esposa ou esposo também irão reparar essa transformação e principalmente seu pastor irá constatar o seu crescimento como pregador, o que irá resultar em mais oportunidades para você ministrar a palavra. E seu coração irá se alegrar muito por finalmente você viver as promessas de Deus em sua vida. Toda glória ao Senhor Jesus. Isso que estou falando faz sentido para você? Que bom! Você já está empolgado, pois está entendendo que este congresso é extremamente revelador. Nele você vai encontrar as respostas que precisa para desbloquear o seu ministério de pregação. Você deseja muito finalmente ver suas pregações fluindo e abençoando centenas e milhares de pessoas? Você tem compromisso com a chamada de Deus em sua vida? Então, por causa desse seu compromisso, você também está se comprometendo a assistir às 3 aulas até o fim e seguir as minhas organizações e sugestões, correto? Porque da minha parte, pode ter certeza que eu estou comprometido a lhe ajudar para que seu ministério de pregação seja desbloqueado, assim como tenho ajudado as centenas de alunos que eram como você, estavam insatisfeitos e até frustrados com suas pregações, mas hoje vivem o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas, pois recebem elogios pela grande transformação que ocorreu nas suas pregações. Glória a Deus! Conforme prometi, nesta primeira aula, vou revelar os motivos de suas pregações não estarem fluindo. Mas espere um pouco, você já me conhece? Então, me permita me apresentar. Sou Paulo Gregório, pastor com atividades pastorais desde 1989, professor de teologia há mais de 25 anos e, a partir do ano de 2014, estou na internet para ajudar muito mais irmãos e irmãs que desejam aprender a pregar a palavra de Deus, mas não tinham acesso a conteúdo de homilética, sendo que o meu canal no YouTube, atualmente em março de 2022, está com mais de 240 mil visualizações. E dou graças a Deus, pois dessa maneira minhas aulas têm destravado o ministério de pregação de milhares de pessoas. Os gráficos do desempenho de meus vídeos e as minhas páginas revelam esse número, bem como os depoimentos e testemunhos dos que também tenho recebido. Toda glória ao Senhor Jesus. Agradeço a Deus por Ele estar me usando como instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Sabia que isso está alinhado com o meu chamado divino? Isso mesmo. Tenho constatado que ensinar é uma das atuações do dom que recebi de Deus, ajudar na formação de obreiros e obreiras para a seara do Mestre, não somente na área da pregação, também nas demais funções eclesiásticas. Glória a Deus por isso! Então,
Está pronto para o excelente conteúdo que preparei para você nesta aula? Pegue papel e caneta para anotar, pois anotações ajudam muito na assimilação das lições. Vamos à aula. Nessa primeira parte, vou apontar os motivos de suas pregações não fluírem e depois, na segunda parte, vou revelar 3 técnicas infalíveis para suas pregações passarem a impactar a vida das pessoas. Começando a primeira parte, vamos aos motivos de suas pregações estarem falhando. Um dos motivos mais comuns de irmãos e irmãs não conseguirem pregar com fluência, mas se atrapalharem, se esquecerem, se desviarem do assunto e se perderem suas pregações, é que as pessoas tentam pregar apenas com uma vaga ideia da mensagem. Não sabem o que exatamente irão falar dentro daquele texto, mas têm apenas uma noção do que querem dizer. Elas acreditam que Deus dará a mensagem na hora, mas eles não preparam a pregação, não sabem como irão começar, não sabem quais ideias irão expor, não sabem como concluir, não sabem como aplicar as verdades do texto na vida das pessoas e por isso suas mensagens são confusas, não tem começo, meio e fim e as pessoas não entendem qual foi o propósito daquela pregação. Aliás, nem mesmo eles sabem esse propósito, pois eles não definiram, na verdade, não sabiam o que iriam falar. Tinham apenas uma vaga ideia, uma emoção que sentiram quando leram aquela passagem bíblica, mas que não tinham estabelecido um propósito para a sua mensagem, quando pensaram em pregar naquele texto. Me responda, como é que isso pode dar certo? E por isso, quando estão diante da igreja, eles travam e ficam como que atirando para todos os lados e acabam descendo do púlpito envergonhados, não conseguindo olhar para as pessoas. E até mesmo alguns irmãos lhes falam para ir orar para Deus lhes revelar qual a sua chamada, querendo dizer que eles não foram chamados para pregar. E isso dói muito. Sabe como eu sei disso? Sim, eu já passei por isso, mas graças a Deus que corri atrás, investi tempo e dinheiro para conhecer as técnicas da homilética, oratória, retórica e comunicação. E sabe o que aconteceu? Eu conquistei uma gigantesca mudança nas minhas pregações, que passaram a ser claras, objetivas e impactantes. Glória a Deus! Outro motivo para as pregações não fluírem é que as pessoas confundem anotações com o esboço. Elas pensam que aquelas anotações que fazem quando estão estudando a Bíblia já é um esboço, só que não. Anotações são pensamentos que vão surgindo à medida que vão lendo o texto bíblico, ou seja, são ideias soltas, desorganizadas, e por isso quando tentam pregar em cima das anotações, sabe o que acontece? As suas pregações ficam confusas, pois são constituídas de ideias soltas e desorganizadas. Já o esboço é elaborado em cima de uma ideia central, que é desenvolvida em uma linha de pensamento com começo, meio e fim. Além disso, o esboço é elaborado com um propósito, um objetivo, uma informação importante e bem definida a ser compartilhada para a igreja de maneira clara e coerente. E sabe o que acontece com a igreja quando ouve uma mensagem coerente? As pessoas compreendem o que aquele texto tem a ver com a vida delas e por isso recebem com alegria aquela mensagem, mesmo que seja uma exortação. E após o final do culto, procuram o pregador para lhes dizer que aquela mensagem falou diretamente com elas. Isso é maravilhoso, concorda comigo? Glória a Deus, é um testemunho do Espírito Santo que nós somos instrumentos em suas mãos. Então, esses são 2 dos motivos mais comuns de pregações não fluírem. São causa de pessoas se atrapalharem ao tentar pregar. Primeiro, não terem uma ideia bem definida do que irão pregar, mas apenas uma vaga noção, uma emoção que sentiram ao ler o texto bíblico, mas não definir e organizar os pensamentos. Por isso entregaram mensagens confusas. Segundo motivo, confundir anotações com esboço, sendo que anotações são ideias soltas e desorganizadas, enquanto que o esboço é uma ideia bem definida, desenvolvida com um propósito, dentro de uma linha de pensamento. Lembra que falei que essa aula tinha 2 partes? Agora vamos para a segunda parte. Preste atenção, saber esses princípios de boa oratória irão trazer uma grande transformação positiva em suas próximas pregações, que irão surpreender as pessoas, pode ter certeza disso. Preparado? Então vamos lá. Vou revelar quais são as 3 técnicas infalíveis para pregar de maneira a impactar a vida das pessoas com a poderosa palavra de Deus. Antes que algum fariseu crítico venha me condenar,
vou deixar claro mais uma vez que eu valorizo a grande importância do preparo espiritual do pregador. Ele precisa ser, antes de mais nada, uma pessoa salva em Cristo Jesus, que passou pelo novo nascimento, e também precisa ter uma vida de santificação para Deus, consagrada no altar do Senhor Jesus. Também precisa viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, através de orações, jejuns, tempo com Deus. Concorda comigo? Agora, para pregar a palavra de Deus com eficiência, além da parte espiritual, ele precisa também ter o conhecimento bíblico-teológico, bem como o conhecimento das técnicas da homilética, para saber como preparar mensagens com alto poder de comunicação. Então, isso está claro para você? Se não concorda com isso, então esse vídeo não é para você. Agora, se concorda, estamos caminhando juntos. Então vamos à revelação das 3 técnicas infalíveis para pregar de maneira a impactar a vida das pessoas com a poderosa palavra de Deus. A primeira técnica infalível é falar com autoridade, ou seja, o pregador precisa adquirir autoridade aos olhos da igreja. Para tanto, ele precisa falar com segurança, sempre demonstrando que está expondo a palavra de Deus, não os seus próprios pensamentos e achismos, e precisa demonstrar que sabe do que está falando, que possui o conhecimento bíblico teológico necessário para pregar aquela mensagem. Isso está claro para você? Quando você se coloca diante da igreja com a postura de segurança no que está falando e comprovando a base bíblica de sua mensagem, então, automaticamente, a igreja começa a lhe considerar como um pregador com autoridade bíblica, com unção do Espírito Santo. Concorda? Dessa maneira, as pessoas passam a respeitar você e a prestar atenção no que você está transmitindo, recebendo você como profeta de Deus. Isso é muito bom, concorda? Aleluia! A segunda técnica infalível para você pregar impactando a vida das pessoas é você transmitir uma mensagem coerente. Ou seja, a sua pregação deve possuir uma ideia central muito bem definida, que você explana em uma sequência de pensamentos muito bem organizada, dentro de um propósito ou objetivo muito bem estabelecido, que você irá aplicar de maneira incisiva na vida das pessoas. Pare agora, pense um pouquinho. Quais são as pregações que têm impactado a sua vida? Procure se lembrar e você irá constatar que são justamente aquelas pregações que possuem organização, ordem e coerência, que você pôde entendê-las e acompanhá-las com facilidade, concorda? A terceira técnica infalível para você pregar mensagens impactantes é relacionar suas pregações com a vida das pessoas. Sabe o que isso significa? Significa que você não deve pregar de maneira teórica ou pregar no passado, apenas narrando coisas que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. Não, você deve pregar lições práticas, deve fazer as pessoas entenderem o que aquele texto significa para elas no hoje, nas necessidades que enfrentam no dia a dia. Sabe o que acontece quando você prega mensagens relacionadas com a vida das pessoas? Elas prestam atenção em você, acompanham sua pregação atentamente do início ao fim, e você vai constatando que a empolgação delas vai aumentando, e no final da pregação elas demonstram claramente o quanto estão felizes por entender o que Deus está falando com elas. E sabe quem é o canal divino que está abençoando a vida delas? Isso mesmo, é você. Glória a Deus por sua vida. Certamente que agora você deve estar se perguntando: mas como eu faço tudo isso? Me parece tão difícil e complicado. E calma, fique tranquilo, pois eu ensino uma maneira simples e fácil para você montar esboços com essas características, através do meu método exclusivo, facilitado e descomplicado, comprovado e aprovado pelas minhas centenas de alunos. Como disse, eu recebo muitos depoimentos de como o meu método revolucionou os ministérios de irmãos e irmãs. Eles me dizem o quanto sofriam por não conseguir pregar envolvendo as pessoas, que percebiam o aborrecimento delas enquanto pregavam, mas agora, através do meu método, elas preparam esboços com alto poder de comunicação, de tal maneira que suas pregações evoluíram muito e agora recebem elogios pela grande transformação positiva em suas pregações. Nas próximas aulas vou falar mais sobre o meu método. Me acompanhe para aproveitar a oportunidade especial que vou lhe dar. Combinado? Quer saber mais sobre como pregar de maneira a impactar a vida das pessoas, ser reconhecido como um pregador com autoridade bíblica e que relaciona a palavra de Deus com a vida das pessoas? Então,
assista à segunda aula deste congresso, que você irá receber o link na segunda-feira logo de manhã. Fique atento para assistir essa aula com mais revelações importantes que farão uma grande diferença em suas próximas pregações. Combinado? Essa aula agregou conhecimento transformador ao seu ministério? Me responda nos comentários. Ficou com alguma dúvida? Quer que eu fale sobre mais algum assunto específico sobre pregação? Coloque nos comentários. As suas respostas, perguntas e sugestões nos comentários abaixo, vou responder a cada um, tá certo? Compartilhe esse congresso nas suas redes e grupos, abençoe mais pessoas que desejam esse conhecimento. Você apreciou esse conteúdo? Então, clique no curtir para que esse vídeo atinja muito mais pessoas. Também me ajude deixando o seu comentário. Basta me dizer oi ou me saudar com a paz do Senhor. Isso já é valioso para o YouTube, que irá mostrar esse vídeo para muito mais pessoas. E se este vídeo abençoou sua vida, abençoe também a vida de seus irmãos. Compartilhe este vídeo pelo WhatsApp, principalmente nos grupos da igreja e de obreiros. Combinado? Baixe a apostila desta aula no botão aqui abaixo ou no link na descrição do vídeo. Se inscreva nesse canal para ser avisado dos próximos vídeos com mais conteúdo que fará diferença em seu ministério de pregação. Aqui é Paulo Gregório, nessa primeira aula do Congresso Montagem de Esboços. Até a próxima aula. Deus lhe abençoe.